Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, somos do Exposição Bíblica. Exposição Bíblica foi criada em 2012 e através da Exposição Bíblica nasceu alguns projetos como a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o EAD da FTRB também, o Centro de Pós-Rousseau Shedd e a Academia do Expositor. Eu quero te convidar a entrar no nosso site. O nosso site é academiadoexpositor.com.br. Lá você tem uma plataforma, como vocês estão vendo aí, específica para a formação de pregadores, ok? Então nós temos aqui Gilton Moraes, Michel Augusto, Thomas Escon, Emister Maia, Rousseau Shedd, Wendell Mark Johnson, Emílio Garófalo e também nós temos, nessa semana nós vamos colocar Augustus Nicodemos e Luciano Paz Landim, tá ok? É uma plataforma, como vocês estão vendo, com formação específica para pregadores. Vamos continuar então a nossa primeira jornada de teologia bíblica. Primeira jornada de teologia bíblica. Vamos lá então? Nós vamos começar hoje então no livro de Mateus. Nós já tratamos de alguns vídeos introdutórios, né? Nós fizemos alguns vídeos introdutórios sobre teologia bíblica e hoje nós vamos tratar em Mateus, ok? Bom, primeiro passo é entendermos algo muito importante na teologia bíblica, né? O intérprete não determina o significado, né? Então nós não determinamos o significado. O significado é determinado pelo texto. E o nosso propósito, quando nós preparamos um sermão, um estudo bíblico, seja o que for, usando um texto bíblico, é entendermos esse texto à luz da história da redenção. Essa é a grande contribuição da teologia bíblica. Qual a relação, como esse texto, como essa perícope, como essa porção, ela se encaixa na teologia do livro e, consequentemente, na teologia histórico-redentiva. Isso é muito importante termos bem claro, tá ok? Bom, quando nós vamos estudar um texto, nós precisamos entender que esse texto está dentro de um livro, tá? E esse livro, ele possui um tema. E esse tema, ele funciona como se fosse um tema unificador, né? Então a primeira pergunta, qual o tema unificador do livro? Né? Qual o tema unificador do livro do Evangelho de Mateus? Né? O que mantém o livro dentro... Quais são as ligas que geram o entendimento desse livro e a perícope, a porção do texto que você está estudando? Então nós vamos analisar Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Né? Ou seja, qual o argumento geral do autor? Qual o tema do livro? Isso precisa estar bem amarrado na perícope. Por quê? Se um livro possui 28 capítulos, como é o caso de Mateus, e possui várias porções de textos que não necessariamente batem com o número de capítulos, né? Então você tem que tomar cuidado. O número de capítulos não é o número de porções, de perícopes. Perícopes são porções de texto que têm uma unidade, que tem uma lógica que é concatenada com outras porções dentro do contexto de um livro inteiro, tá ok? Bom, em primeiro lugar, a teologia bíblica nos ajuda a encontrar o tema unificador do livro, né? E nos leva para a mensagem central de toda a Bíblia. Então são duas coisas importantes na teologia bíblica. Ela não é somente uma forma para eu encontrar o tema do livro, mas ela também vai nos levar à mensagem central de toda a Bíblia, ok?
A teologia bíblica, ela tem algumas características importantes, né? Ela vai trabalhar de um modo bem interessante. Ela vai te dar uma ferramenta de como você vai examinar um acontecimento específico em relação ao quadro completo. E o quadro completo, como a gente tem falado aqui, é a cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. O quadro completo é a história da nossa redenção. Então, qual é a relação da parte com o todo? Ok? Então, a teologia bíblica ela tem um ciclo, né? Você tem uma ferramenta de análise, né? Você tem conceitos bíblicos, palavras bíblicas, e você tem uma ponte a ser construída. Então, a ponte a ser construída é toda a Escritura. E o alicerce e topo da teologia bíblica é Jesus Cristo de Nazaré. Tá ok? Por quê? Porque ele é o profeta, o sacerdote e o rei que cumpriu cabalmente toda a exigência do Pai. Então, isso é uma liga fundamental da teologia bíblica. Tá ok? Bom, quando você vai analisar, então nós vamos analisar Mateus 28, tá ok? Versículo 18 ao 20. Estou usando a versão RA, ok? Nós vamos ver aqui então Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, o propósito dessa aula aqui não é fazer uma exegese, mas é fazer uma análise de teologia bíblica. Bom, nós temos então um texto. Nosso texto é Mateus 28, 18 ao 20. E na análise do texto, nós temos duas questões. Nós temos um contexto imediato, ou contexto próximo, né, aquele que antecede a passagem, tá, ok? Você vai analisar os assuntos que envolvem o parágrafo, né, e como esses assuntos contribuem para a compreensão dessa porção, ok? Bom, partindo daí você tem você parte para conceitos amplos, para o contexto amplo, né? Então esse texto de Mateus 28, 18 ao 20, ele faz parte de um contexto mais amplo. Esse contexto amplo é a divisão do livro bíblico no qual ela ocorre, ok? Em que lugar essa passagem ocorre dentro da estrutura do livro? De que seção mais ampla ela faz parte? Que significância tem essa posição? O que aconteceu nessa porção, nessa perícope, no livro, para que ele esteja aqui nessa posição, né? Qual é a função desse texto aqui em relação ao todo? Ok? Bom, vamos lá então. Nós temos um texto de Mateus 28, 18 ao 20. Então, passo número 1 é análise do contexto mediato, ou seja, o contexto mais amplo. Eu estou partindo do contexto amplo porque eu acho que é muito mais mais válido para nós conseguirmos entender o contexto mediato, o contexto amplo, e usar a teologia bíblica para isso, para depois partirmos para o contexto imediato, ok? Por quê? Porque aí você parte do geral para o específico, do todo para as partes, e numa espécie de afunilamento ascendente, né, que vai te ajudar a compreender melhor a perícope, e vai te ajudar também no processo da exposição. Por exemplo, quando eu vou expor um texto, eu sempre parto do conceito maior, do contexto mais amplo, para chegar no texto, porque eu entendo que as pessoas elas conseguem concatenar melhor as ideias, e depois eu parto do conceito específico, aplicando ele em relação ao todo. É como se fosse
um trabalho que você vai dando voltas, né? Você parte do amplo para o específico e depois você vai do específico para o amplo, né? Entrelaçando. Teologia bíblica é isso, gente. Teologia bíblica é um entrelaçamento, onde a gente entende que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. As Escrituras interpretam as Escrituras. Tá ok? E o passo 2 é a análise do contexto imediato, que é o contexto mais restrito. Ou seja, como essa perícope se relaciona com o todo. E aí a gente precisa entender qual é a ideia central dessa perícope, né, e como ela se relaciona com o todo. Ok? Vamos lá. Análise do geral para o específico. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o contexto mediato, ou seja, o contexto mais amplo. Vocês estão percebendo que nós temos aqui, eu coloquei uma imagem aqui para vocês de vários círculos entrelaçados? É isso que é a teologia bíblica. É isso que ela faz. A história da redenção faz parte de todo o movimento, e nós temos aí um cânon representado por 66 livros que estão entrelaçados, apontando para a redenção em Jesus Cristo. Ok? Então o contexto mediato, a relação com a teologia bíblica do livro e o contexto geral da teologia bíblica na história da redenção, né? Então, vamos lá então. Nós precisamos entender o Novo Testamento. O panorama geral do Novo Testamento, da teologia bíblica no Novo Testamento. Há uma articulação. Qual articulação? A doutrina da redenção revelada nas Escrituras. Tá? Essa articulação está presente no Novo Testamento. Então, há uma articulação no Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento ele olha para a redenção da cruz. Então, o entrelaçamento, né, ele acontece. A profecia escatológica e messiânica, ela entra no contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento postulando o Novo de forma profética, anunciando essa boa nova de alguém que viria e cumpriria toda a exigência do Pai. E duas coisas nós temos que compreender nessa análise preliminar da teologia bíblica do Novo Testamento. O Senhor enviaria Jesus e esse obedeceria, e por meio da justiça dele nós teríamos condições de obedecer à lei. Ou seja, essa lei seria inscrita no nosso coração. E a segunda coisa, nós teríamos o perdão dos nossos pecados. Que boa notícia, hein? Jesus cumpriu a exigência do Pai e pela graça, mediante a fé no mérito dele, hoje nós conseguimos obedecer a Deus. Essa é uma boa nova. Vamos lá. Para a gente entender a teologia bíblica de Mateus, eu falei um pouco agora, eu falei da teologia bíblica em relacionado ao Novo Testamento. Para a gente entender a teologia bíblica de Mateus, nós precisamos trabalhar com a questão de Jesus no contexto da nova aliança. Bom, tem algumas coisas que envolvem a teologia bíblica. Salvação, o templo, aliança e adoração aceitável a Deus. Essas 4 coisas são importantes. David Peterson vai trabalhar isso muito bem. Tá? Acho que é o melhor livro de teologia bíblica da adoração. Bom, quando a gente fala de evangelho, dos evangelhos, a gente entende que o templo foi substituído pela pessoa e obra de Jesus Cristo, como o sacrifício final de Deus, como a resposta final de Deus para o dilema da redenção. Então, Jesus e a adoração entrou numa sincronia perfeita. Em Mateus capítulo 4, por exemplo, nós vimos Jesus não se rendendo a Satanás, humildemente, em obediência e em sofrimento até o fim, cumpriu a exigência do Pai que eu e você não conseguiríamos cumprir, porque era necessário alguém totalmente santo para que isso acontecesse. Então isso é uma obra da Trindade. Bom,
A terceira palavra, salvação messiânica, somente pela morte e ressurreição de Jesus e a implicação disso, a inauguração da nova aliança. Isso Jesus vai falar na última ceia, né? O cálice foi interpretado por Jesus como a nova aliança no sangue dele, isso está lá em Lucas 22, 20, em 1 Coríntios 11, 25. E essas palavras, elas, na teologia bíblica, elas são entrelaçadas em Jeremias 31, 21 ao 34. Tá ok? Jesus não somente paga as boas novas prometidas no Antigo Testamento, mas também a adquire por um preço. Isso quem vai dizer é o Jason Meyer, na teologia bíblica da pregação. Vamos lá então. Então, nós temos uma abordagem em Mateus, uma abordagem geral do Evangelho, mas nós vamos ter em Mateus também uma abordagem específica. Aparentemente há uma tensão, há uma contradição, porque o Mateus vai falar dos judeus e depois vai falar dos gentios, no primeiro momento evitando a missão aos gentios, mas isso não se contradiz, isso não anula, isso mostra que a ordem dele era cumprir a sua promessa ao povo da aliança e estender essa aliança, ok? Então, no Evangelho de Mateus nós temos um elemento fundamental. Nós temos aqui que há um rompimento, uma espécie de rompimento dos cristãos judeus com a sinagoga. E uma tensão entre cristãos e judeus, né? Então, essa fé cristã que gerava essa confusão com os judeus, também ela passa pelo desafio da unidade entre judeus e gentios. Então, essa fé cristã, dentro do contexto do judaísmo, agora ela passa também pelo desafio de um Cristo que unifica judeus e gentios, e esses tais, culturalmente e religiosamente, precisavam agora se entender baseados numa nova aliança, numa mesma fé, num só batismo, num só amor. Isso é muito importante a gente entender. Então, Mateus a gente só compreende quando a gente entende que trata-se de um judeu que crê que sua fé judaica não foi abolida, mas foi cumprida em Cristo Jesus. Tá ok? Bom, eu falei com vocês das aparentes contradições, aqui tem um quadrinho. A aparente contradição é essa. Se, em primeiro lugar, a missão foi cumprida aos judeus e depois aos gentios. No início houve uma restrição para não irem, para a missão não chegar aos gentios, mas depois essa missão chega aos gentios. Isso a gente vai entender no próprio texto que nós estamos trabalhando, que é Mateus capítulo 28. Ok? Que é um texto que vai falar do ide do Senhor. Bom, Jesus, na teologia bíblica de Mateus, é o meio pelo qual os povos herdam o reino de Deus. Ok? A gente tem aqui uma relação entre lei e graça, ou seja, Jesus veio trazer o verdadeiro significado da lei. Isso a gente vai ver no Evangelho capítulo 5, no Evangelho de Mateus capítulo 5, onde ele fala da intenção da lei, né? Ele não veio abrogar, ele veio cumprir e mostrar a intenção dessa lei. Então, ele mostra a intenção dessa lei, algo que era inerente, mas não era compreendida e não tinha o instrumento necessário para viver essa lei, que é a própria graça. Ok? Outras questões que a gente vai ver aqui no Evangelho de Mateus é a questão do cumprimento, né? Há uma boa nova que se cumpre em Cristo Jesus. Essa boa nova, ela inaugura o governo, ela traz o governo ou o reino prometido, né? E isso começa a se romper na história, e a vontade do Pai em Cristo Jesus torna essa realidade para judeus e gentios.
Aqui no Evangelho de Mateus, na teologia bíblica, nós temos aqui a figura do Filho do Homem, né, representando um servo de dores, e o Filho de Deus, representando aqui a natureza divina do nosso Senhor, e uma terceira palavra que é o senhorio de Cristo, né, paralelo à questão da divindade dele. Então, ele como Senhor tem um paralelo com a sua própria divindade inerente, ok? Bom, Mateus vai trabalhar em sua teologia bíblica também a questão do discipulado e tem aqui um toque de caixa na questão da eclesiologia, seja na formação da igreja, no capítulo 16, e também no processo de disciplina, que funciona como se fosse um resguardo da igreja. Então, o Evangelho, ou seja, a Boa Nova em Cristo Jesus, cria a igreja, e a igreja, através da disciplina, ela cria um processo autoritativo, por delegação, de defesa do Evangelho, distinguindo o Evangelho das falsas religiões, dos falsos profetas, de todo o sistema contrário à vontade de Deus, que leva a uma idolatria. Ok? Bom, um tema que unifica o Evangelho de Mateus é a questão da escatologia, capítulo 24, 25, né? A palavra parousia, a segunda vinda, ela aparece aqui em Mateus 24, né? Versículo 2, capítulo 27, capítulo 37, capítulo 39. Né? Então a escatologia ela unifica a teologia bíblica de Mateus, no sentido de que a escatologia não é simplesmente um aspecto que tem que despertar curiosidade, mas tem que despertar discipulado, porque o Senhor, ele virá, ele voltará para nos buscar. Então, a escatologia ela tem que despertar temor nos nossos corações, né? Então, a escatologia ela vai unificar os temas da teologia bíblica de Mateus da seguinte forma: houve o anúncio da manifestação do reino, esse Messias veio, esse Messias prometido no Antigo Testamento veio e cumpriu, fundou uma nova comunidade entrelaçada por judeus e gentios, manifestou sua graça salvífica, perdão, né, e nos mostrou a verdadeira intenção da lei. Ele aplicou a lei de modo devido, ou seja, a lei, pela graça do Senhor Jesus Cristo, seria inscrita no nosso coração e nós obedeceríamos a Deus não simplesmente de forma religiosa para que as pessoas pudessem nos identificar como alguém separado por Deus, mas nós obedeceríamos de fato e de verdade internamente, ou seja, como homens nascidos de novo, nós, pela graça, pelo mérito de Jesus, nós iríamos obedecer o Pai. Então Jesus obedeceu completamente e por sua graça nos deu essa possibilidade de obedecer. Então, ao mesmo tempo que ele interpreta de modo adequado o que era viver a lei, ou seja, viver interiormente, ele possibilita que isso acontecesse em nossas vidas, pelo seu próprio mérito. Ok? Então, da análise da teologia bíblica de Mateus, qual seria o tema central do livro? Então, quando você faz uma análise de teologia bíblica, você vai chegar no tema unificador dessa teologia bíblica. E aqui a gente tem Jesus como libertador, o perfeito que mostrou a intenção da lei. Então, Jesus, o libertador perfeito que mostrou a intenção da lei, é o tema, é a ideia central de todo o Evangelho de Mateus. Bom, com a teologia bíblica e o tema do livro delineado, precisamos ir para a ideia central da perícope. Vocês entenderam que o partido geral, e estou chegando no específico, né, vai ficando mais tranquilo isso.
Para isso, nós vamos ter que ir ao contexto imediato. A gente trabalhou até agora o contexto imediato, o contexto amplo. Agora nós vamos para o contexto imediato, tá? Que é o que está circunscrito dentro, no processo de Mateus 28, 18 ao 20. Bom, o contexto imediato da perícope aqui em Mateus 28, 18 ao 20. Nós temos aqui, do 26, 1 ao 28, 20, o rei é provado, crucificado e ressuscitado, né? E aqui nós vamos identificar o clímax do evangelho, ou seja, a rejeição final de Jesus em Jerusalém. Isso dá no capítulo 26 ao 27, que inclui seu julgamento, negação, crucificação, morte e ressurreição. Então a gente vai ver aqui também que o interesse de Mateus nos dois eventos, ou seja, na morte de Jesus e ressurreição, marcam o fim da velha e inaugura a nova aliança. Ou seja, a cortina do templo se rasgou. E, de fato, agora ele ressuscitou. E, depois de ressuscitar, ele marca um encontro com os discípulos. E em Mateus 28, nós vamos ver aqui uma comissão dos discípulos e a afirmação de que toda autoridade pertence ao Senhor ressurreto, que ainda está presente conosco até a consumação dos séculos, é o que diz o versículo 20. Olha que interessante, hein? Então, preste bastante atenção na questão da autoridade, né? A autoridade do Senhor nessa perícope. Bom, vamos lá. Então, no primeiro versículo do Evangelho, e frequentemente ao longo dele, Mateus descreve Jesus como o Messias, o Cristo. E essa passagem de Mateus 28, 18 ao 20, deixa bem claro para nós que este título significa que Jesus foi o quê? O agente divinamente autorizado e designado da obra redentora de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, essa obra redentora envolve a restauração, aprimoramento e perpetuação da relação vivificante e sustentadora com Deus. Ok? Quarto lugar, um relacionamento que seria inaugurado pelo mérito de Jesus. Quinto lugar, essas duas ênfases resumem toda a lei. Ou seja, nós precisávamos de ter um intermediário para ter nosso relacionamento restaurado com o Pai e automaticamente com os nossos próximos. Então, no último versículo do Evangelho, nós temos aqui uma ordem para que nós obedeçamos tudo o que ele nos ordenou. Ou seja, nós temos aqui também o entendimento de que o Evangelho, o viver o Evangelho, o Evangelho que, essa boa nova que Jesus trouxe, ou seja, ele cumpriu a vontade do Pai completamente, ele cumpriu a vontade do Pai completamente. E por sua graça, nós conseguimos viver essa vontade, e ele vai dizer o quê? Olha, depois que ele falou para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse, olha, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ele está dizendo para nós que esse evangelho que ele cumpriu e agora nós conseguimos viver, é um motivo central do nosso contentamento, da nossa suficiência. Então, ele obedeceu o Pai, essa justiça nos alcança, e obedecer o Pai pelos méritos do Filho é o que nos dá a plena satisfação na vida, é o que nos dá a plena suficiência da nossa existência. Tá ok? Isso é muito importante. Então, qual seria a ideia central da perícope? Pregamos
ensinamos e vivemos a boa nova. A boa nova, ele cumpriu a lei e pela graça nós podemos cumprir essa lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Olha só como é a ideia central de Mateus 28, 18 ao 20. Pregamos, ensinamos e vivemos uma boa notícia. Essa boa notícia. Qual é essa boa notícia? Ele cumpriu a lei e pela graça nós podemos cumprir essa lei também. Olha que maravilha dessa boa nova. Então, como é que nós podemos aplicar? Bom, a teologia bíblica ela te auxiliou a entender uma perícope à luz do todo, certo? Essa teologia bíblica te auxiliou a você viver isso. Agora você precisa aplicar isso ao mundo contemporâneo, tá ok? Então, a teologia bíblica te auxiliou a compreender corretamente uma perícope, uma seção à luz do todo, e agora você precisa lançar isso para o mundo pós-moderno, para a realidade do ouvinte. Então, cuidado, você precisa, na aplicação, não apresente material novo, estreite o foco, não expanda, arremata o seu objetivo, seja concreto, lembre-se de todo o contexto histórico-gramatical que nós extraímos aqui através de uma boa análise de teologia bíblica e aplique sempre a cristãos e não cristãos, ok? Então, quais seriam as implicações práticas que nós extraímos da ideia central e do texto que fomenta essa ideia central? De acordo com a ideia central da perícope e sua relação com o todo, quais lições poderíamos extrair? Primeiro, pregamos e ensinamos sobre alguém que tem toda a autoridade, versículo 18, autoridade no ensino, de cura, de perdoar pecados sobre Satanás. Então nós podemos obedecer o Senhor sem reservas, porque ele obedeceu o Pai completamente e nós, por meio dele, fomos reaproximados do Pai. Segundo, pregamos e ensinamos sobre ele continuamente, ou seja, no grego o id é uma ação contínua, o indo. Terceiro, pregamos e ensinamos continuamente fazendo discípulos, ou seja, nós precisamos gerar novos aprendizes para a glória do Pai. O discípulo confessa essa crença no batismo e permanece em comunhão para aprender essa verdade. Então, aprendendo, ouvindo, praticando e depois ensinando, conforme diz 2 de Timóteo 2, 1 ao 2. Quarto, pregamos e ensinamos tudo o que ele ordenou. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então parece que aqui esse versículo 20 dá o suporte para extrairmos a ideia central dessa perícope aqui, Pregamos e ensinamos tudo o que ele ordenou. O que ele ensinou? O que Jesus ensinou? Que ele mesmo era o libertador. Ele ensinou que ele era o Moisés perfeito. Ele nos libertou do quê? Bom, por causa do pecado, nós não conseguimos cumprir a lei para sermos santos. E ser santo é viver para Deus e para o próximo. Nós estávamos condenados, aguardando a ira do Pai. Então, como libertador, ele viveu a lei cabalmente. E pela graça, mediante a fé nele, somos inseridos nessa história. Hoje podemos cumprir a lei pela graça. Não, nós cumprimos a lei não é para sermos salvos, mas em detrimento da salvação. Nós hoje podemos obedecer o Pai. Essa é a nova vida. Essa é a nova vida. Ele cumpriu a lei e agora nós podemos cumprir. Olha que interessante isso. E nós podemos cumprir ela internamente. Não somente simplesmente cometendo adultério, deixando de cometer adultério fisicamente, mas deixando de cometer o adultério nos olhos e no coração. Isso o novo nascimento em Cristo nos proporciona. Viver a vontade de Deus dentro da alma, não só exteriormente. A redenção é justamente isso. A redenção é sermos libertos da ira de Deus e vivermos a vontade do Pai até que Ele volte, até que Jesus volte. Então, por seu poder, autoridade e presença, nós vivemos.
A boa nova é isso. Ele é o único que cumpriu a intenção original da lei. Ou seja, ele amou a Deus e ao próximo. E por essa autoridade, ou seja, ele diz aqui, toda autoridade me foi dada. Por essa autoridade, poder e presença do Espírito Santo, que ele vai prometer aqui que estaria conosco, nós conseguimos viver para a glória do Pai. Né? A boa nova é: vá, discipule, batize, né? E ensine aquilo que você consegue viver hoje. Ou seja, você consegue obedecer o Pai. Tá ok? Bom, essa é a boa nova. Jesus cumpriu isso e hoje, pela graça, mediante a fé, nele podemos viver a intenção da lei. Isso é o que temos que ensinar e viver. Em quinto e último lugar, pregamos, ensinamos e vivemos na força dele. Versículo 20b. Então nós não estamos vivendo na força do nosso braço, mas vivemos pela fé. A fé justificadora para a salvação é nessa fé que nós nos baseamos. Nós não vivemos na força do nosso braço. Não fomos salvos pela força do nosso braço, nem uma ajudinha, nem 1%. E no processo da santificação, a força do Senhor, o poder do Espírito Santo é que nos auxilia a cumprir sua missão. Amar a Deus, amar o próximo. Ou seja, viver para a glória do Pai. Até a consumação do século, tudo isso vai estar ao nosso dispor. Em último lugar, você faz uma ponte cristocêntrica, ou seja, você está falando aos crentes, então reforce aos crentes, né, essa boa notícia. O evangelho precisa ser pregado para crente também. E qual é o grande toque de caixa da pregação do evangelho para o crente? A suficiência em Cristo, porque nós somos tentados a tentarmos viver para nós mesmos. Então a celebração da boa nova para o crente deve ser uma realidade pregada sempre, 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 porque nós todo dia vamos ser tentados, seremos tentados a nos esquecer da aliança. Aos descrentes, lembre-os que eles carecem de Cristo, embora eles sejam bons moralmente, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3. E eles não conseguirão se livrar da ira do Pai, a não ser que o sacrifício de Cristo seja válido na vida deles, a não ser que eles sejam alcançados pela justiça efetuada pelo mérito de Jesus Cristo. Tá bom? Então, aqui nas aplicações, você trabalhou questões contemporâneas. Eu falei de várias questões contemporâneas aqui, o viver para si próprio, a idolatria, enfim, são questões que devem ser abordadas nas questões de implicações práticas. Bom, gente, eu tratei da teologia bíblica de Mateus, não quis ser exaustivo, mas busquei, de forma resumida, trazer alguns aportes iniciais para vocês. No próximo episódio nós falaremos de Marcos, teologia bíblica de Marcos. Um forte abraço, Deus te abençoe, tchau, tchau.